Paz do Senhor, gente. Paz do Senhor. Paz do Senhor, gente. Paz do Senhor. Melhorou um pouquinho. Mas tá bom. Que bom estar com vocês aqui hoje, nesse novo formato que a gente vai ter para os próximos meses. Meninos, sentem por aqui, espalhem para eu poder olhar para todo mundo no olho. Isso. Bom ter vocês aqui. Nós estamos aí fazendo essa nova tratativa de cultos toda semana. Esse é o primeiro e eu já fico muito feliz pela interação de vocês, né? Hoje a gente só teve adolescente cantando, tocando, isso é maravilhoso, e que a gente consiga prosseguir, avançar, melhorar, para que cada dia seja melhor, tá bom? Olha rapidamente, não precisa tocar porque não pode, né? Mas olha para quem tá aí juntinho de você e diz para ele: que bom que você tá aqui. Que bom você tá aqui. Eu tava com saudade desses nossos encontros aqui, tá bom? Hoje eu quero trazer uma palavra ao coração de vocês que está em Romanos capítulo 7. Isso. Vão se arrumando aí. Abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 7, no versículo 15. Gente, antes da gente ler, eu quero que vocês aplaudam bem forte a Jesus pela vida da Chayenne, por favor. Chayenne está ali assistindo por vídeo, porque ela não pode estar conosco, e já nós vamos orar pela vida dela, mas ela não perdeu, e eu tenho certeza que Deus também tem uma palavra para ela que está em casa, para quem vai assistir aí depois. Tenho certeza que Deus quer falar conosco. Esse tema foi escolhido no domingo, né? Quem veio na EBD viu que nós fizemos ali uma campanha para recolher ali os temas e os assuntos que vocês queriam ouvir. Esse tema, eu recebi todos os temas e eu achei esse muito interessante. Talvez, para mim particularmente, o mais profundo, mais complexo, mas muito interessante. Nós vamos ler a partir do versículo 15, tá bom? Romanos, capítulo 7. A partir do versículo 15 nós vamos ler, mas nós vamos usar todo o capítulo 7, então vocês fiquem com a Bíblia aberta e vão anotando aquilo que vocês vão recebendo. Se pintar alguma dúvida, anota também, e depois a gente sana depois do culto, tá bom? Diz assim, no capítulo 15 de Romanos 7. Miopia é uma benção. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. O comecinho do capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte.
Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Amém? Amém. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, eu te agradeço por podermos estar aqui mais uma vez. Essa é a tua palavra, Senhor. Nos capacita, Deus, esta noite, através do Espírito Santo, para que possamos entendê-la, compreendê-la e trazer ela para as nossas vidas. Que nós possamos sair daqui esta noite diferente em vários aspectos. Que esta palavra venha de encontro àquilo que tanto necessitamos melhorar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém? Ótimo. Vamos lá. É interessante que a gente canta, nós gravamos isso semanas atrás, né, esse louvor, e é interessante que nós cantamos bastante acerca dessa passagem, e é muito profundo, talvez do livro de Romanos seja o capítulo mais complexo da gente entender, e eu quero deixar o mais simples possível aqui. Os estudiosos não dizem com veemência de quem Paulo está falando, tio Serginho. Mas quando você analisa os traços desse texto, eu consigo entender que isso é um grito de Paulo, porque ele vai tratar algo acerca da guerra que ele tem dentro dele, mas no final ele termina com um grito, com uma expressão: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Só um homem cristão, só um homem convertido poderia ter essa visão, né? Tem um escritor, Hernandes Dias Lopes, que diz que um pecador não cita essa frase. Um pecador não pode dizer, um ímpio não pode dizer: miserável homem que sou, que me libertará do corpo dessa morte, porque ele não tem consciência do pecado. Então, eu vejo Paulo olhando para dentro de si mesmo e para dentro da guerra que está dentro dele. Antes disso, eu quero explicar para você, primeiramente, o que é lei, porque é algo extremamente dito nesse capítulo de Romanos 7, especificamente 16 vezes é citada essa palavra lei. O que é lei? Paulo, como judeu praticantíssimo, ele era um homem que conhecia a lei. Ele outrora era da religião judaica. Então, como um judeu praticante, ele conhece a lei, ele conhece toda a aparelhagem que formava as leis de Moisés, as regras que o povo judeu seguia. Então, quando ele está dizendo lei, ele vai falar acerca das leis mosaicas, das regras que o povo judeu seguia, daquilo que eles observavam. Na história da igreja primitiva, várias vezes você vai ver Paulo exortando acerca dos irmãos para que eles não voltassem à prática das coisas antigas. Muitos judeus se convertiam e eram tentados muitas vezes por alguns pregadores a retornar à prática das leis antigas. Tinha-se uma tentação de se pensar que você observar aquelas leis iriam agradar a Deus. Existia uma tentação de imaginar que agradar, que seguir aquela lei, cumprir os 10 mandamentos, cumprir toda aquela aparelhagem da lei, iria agradar a Deus. E Paulo vai exortar aos irmãos dizendo: irmãos, nós temos uma nova relação com a lei. Ele vai dizer assim: gente, aquela lei de Moisés, aquilo que nós seguimos quando eram judeus, agora em Cristo nós temos uma nova relação com essa lei. Alex, como assim? Qual é a relação? É muito claro: o não matarás, não roubarás, e todos os 10 mandamentos. É muito claro que nós não devemos incorrer
naquelas leis. Só que é interessante que o 10º mandamento é o mais difícil de todos e é o que Paulo cita em Romanos 7. O 10º mandamento é o mais difícil de você cumprir, que é o não cobiçarás. Ele é um mandamento muito subjetivo, muito exterior, muito nosso. Eu posso ver ou saber quando meu irmão, ou quando os outros acabam descobrindo, quando eu acabei me esbarrando do primeiro ao nono testamento, da primeira à nona lei. Mas a 10ª lei é impossível, porque eu não tenho como saber o que está na sua cabeça. Eu não tenho como saber o que está no seu coração. Você está aí e não sabe o que está aqui dentro. Você não consegue enxergar o que eu estou pensando e sentindo agora. E a cobiça, ela é exatamente isso. Ela é por dentro. Ela é sorrateira, ela não fala nada a ninguém, mas por dentro eu já estou cobiçando. Um escritor da igreja, ele chamado Agostinho, ele diz o seguinte, que em um dos seus livros, o livre-arbítrio, ele faz uma alusão ao pecado de um homem cometer adultério com uma outra mulher. E ele diz o seguinte: se esse homem tivesse sofrido algum tipo de acidente, não exatamente com essas palavras, se esse homem tivesse sofrido algum tipo de acidente e ele não pudesse cometer nenhum tipo de ato sexual com essa mulher, ele do mesmo jeito teria pecado, porque ele pensou. Ele só não fez porque ele não poderia por limitações físicas, mas dentro dele esse era o desejo dele. Então ele já pecou. Então entenda que quando você pega do primeiro ao 10º, gente, não dá. A natureza humana não permite que a gente cumpra isso. Só que alguns ainda insistiam em querer voltar para a lei. Então Paulo se dedicou muito veementemente a isso, a ensinar aos irmãos a nossa nova relação com a lei. E em Romanos capítulo 7, observe aí o capítulo 7 no seu início, ele vai fazer uma alusão com o casamento. Olha o que está escrito: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ele estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Tá difícil entender isso aí, né? Eu vou explicar o que ele está querendo dizer. De acordo com a lei, quando homem e mulher se casavam, eles só poderiam contrair um novo casamento em caso de falecimento do cônjuge. Entenderam? Não havia possibilidades de você contrair outro casamento com o seu cônjuge vivo. Isso seria adultério. Mas veja, ele está dizendo que quando um dos parceiros morre, o outro fica livre para contrair um novo casamento. Amém? Amém? Fala amém. Amém, isso. Interage comigo, que faz tanto tempo que a gente não interage que eu preciso que você interaja comigo. Quando o marido falecer, a mulher pode casar de novo. Quando a mulher falecer, o marido pode casar de novo. O marido aqui, no que Paulo está dizendo, representa a lei. E a mulher representa nós. Ou seja, Paulo está querendo dizer assim: nós fomos separados da lei por causa da morte. Mas não tem como ser a morte do marido, porque o marido é a lei. O marido é lei de Deus.
perfeita, santa, não tem como morrer, e sim pela morte da esposa. Só que com a esposa, que somos nós, iríamos contrair um novo casamento se a gente está morto. Aqui que está a glória do que Paulo está dizendo, porque Paulo está dizendo exatamente isso. Nós fomos separados da lei pela morte, nós morremos para a lei e fomos ressuscitados em Jesus para Jesus. Então nós nos casamos com Ele, nós assumimos uma nova aliança com Ele a partir do momento que nós morremos. Quando morremos, ressuscitamos com Cristo, estamos unidos a Ele de maneira inseparável. Olha para quem está aí, olha para ele, bem no olho dele, sem tocar, em nome de Jesus, mas só olha para ele e diz assim: você já morreu? Você já morreu? Eu preciso morrer, ser separado da lei e nascer em Cristo. Isso é algo muito lindo que Paulo vai expressar. E veja, nós estamos mortos para a lei e vivos e unidos a Cristo. Veja, no versículo 6 ele vai dizer: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, que era a lei, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Repita comigo: o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Veja, ele está dizendo assim: a partir do momento que a gente morreu e ressurgiu com Cristo, que a gente está unido a Cristo, que a gente já não está mais preso na lei, nós paramos de viver naquela forma escrita da lei e começamos a viver pelo Espírito. Por quê? Porque a lei, ela veta o que você pode fazer. A lei diz para você: você não pode, que é pecado. A lei diz assim: Denilton, você não pode desobedecer seu pai, que é pecado. Sofia, você não pode mentir, que é pecado. Levi, você tem que usar máscara em nome de Jesus e obedecer seu líder. A lei diz para você o que você não pode fazer. Só que aí que está o problema: ela só fala o que você não pode fazer, ela não tem poder de te ajudar em nada, só diz que você não pode. A velha forma da lei também não tem poder de te capacitar para não fazer aquilo que você deseja. A velha forma da lei não te modifica, não te transforma. E ela é uma lei escrita em pedras. Ela é exterior, ela está por fora. O que Paulo está dizendo é: agora vocês não vivem mais nessas regras. Agora vocês vivem pelo novo modo do Espírito. Ou seja, vocês vivem não por uma regra que diz não faça. Vocês sabem que não pode fazer, mas vocês não vivem nessa lei que não tem poder de te ajudar. Você vive no Espírito, que te capacita para obedecer a Deus por amor. Eu não ouvi nenhum glória, eu vou repetir de novo. Você não vive mais nessa lei que não te ajuda. Você vive no Espírito, que está dentro de você e te ajuda a obedecer a Deus por amor. O novo modo do Espírito, o Espírito te capacita para vencer. E principalmente é uma lei que está gravada no teu coração. Já não está numa pedra, está dentro de você. Já não está mais do lado de fora, está aqui dentro, te aconselhando, te consolando, dando os conselhos, dizendo: não vai, não faz assim, não é desse jeito, se controla, vai devagar, não fala agora, vira outra face, vai devagar. É o Espírito, é o jeito do Espírito te levar a obedecer essa lei. E veja, esse novo modo do Espírito não vê só o que você faz, ele vê sua motivação também. Por quê? Porque a lei, ela não consegue enxergar dentro, ela não consegue ver
é a causa motora que está na parte de dentro. O Espírito, sim, porque ele sonda corações, ele conhece o interior, ele sabe que você errou, mas sabe o porquê você errou. E esse Espírito, essa nova forma do Espírito, é o que te dá forças para continuar. Só que quando você lê esse texto e diz: nós fomos separados da lei, a gente pensa que a lei é ruim. E Paulo vai deixar muito claro que a lei não é ruim. Do versículo 7, anote aí, observe aí, no capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 13, ele vai se dedicar a dizer: gente, a lei não é má. Eu vou ler um pedaço com você. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça. Como eu disse para vocês que Paulo vai citar a cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Ele está dizendo: a lei é boa, a lei não é má. Por quê? Porque a lei, ela não está dizendo nada de ruim que eu devo fazer. Ela está dizendo coisas ruins que eu não devo fazer. A lei está me mostrando o mal que está em mim e eu não posso exercer. Só que tem um problema da natureza humana. Lembra? Deus deixou uma regrinha lá no jardim: daquela árvore vocês não comam. O que eles fizeram? Comeram. E parece um negócio patológico. Desde então, se você fala para alguém não faz, Meu Deus, mas dá vontade de fazer. O Serginho está aqui, Lia que está aqui, são pais. Kelly é igual tratar criança. Fala para a criança que ela não tem que pegar, pra você ver. A receita para você ver ela ir lá e mexer é você mandar ela não mexer. Eu tenho um sobrinho, vocês sabem que gente, fala pro Enzo não abrir. Enzo, não abre a geladeira, não pode abrir a geladeira, não mexe aí. Quando eu deito, eu vou na cozinha, já tá o rapaz com a boca toda suja de Danone. Eu não falei pra você não mexer? Aí deu vontade. É mais ou menos isso que Paulo está trazendo nesse texto. A lei, ela não é má. Só que quando eu fiquei sabendo que era errado, ela despertou o pecado em mim. A ponto de que quando a lei veio para dizer não faz, parece que gerou algo em mim, gerou desejo em mim, gerou o pecado em mim e me matou. É o que Paulo vai dizer no versículo 13. Ele diz dessa maneira. Veja, de fato, no versículo 12, de fato a lei é santa, o mandamento é santo, é justo, é bom. E então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. A lei joga o espelho para você e diz assim: está errado, não pode. Mas essa lei, em vez de gerar vida, o pecado se utilizou dela de engano e me matou. E é interessante que Paulo utiliza essa mesma frase: me enganou. O pecado me enganou. Como é que o pecado engana? É muito simples. Ele te engana dizendo para você que é bom. Lembra da serpente? Vai lá, pega o fruto e come, porque vocês vão ficar mais sábios do que Deus.
come lá. Vocês vão ficar inteligentes que nem ele. Veja, olha para cá. O pecado pega algo e diz para você: é bom. E no momento do pecado, gente, eu nunca vi ninguém cometer um pecado ali no momento chorando. Nunca vi. Porque no momento que você está fazendo, é bom, é prazeroso, é bom. Porque se fosse ruim, você não iria. Se fosse ruim, bastava uma vez só, você nunca mais tocava lá. Deixa o bebê botar o dedo na tomada, tomou o choque, ele não bota mais. Só que a forma do pecado enganar você é que é bom. É bom por um momento. E nós precisamos entender que Deus nos criou para ter prazer em plenitude na pessoa dele. Só que ele engana a gente trazendo pequenos prazeres do momento, que na hora é bom, mas para quem é convertido, depois que a gente falha, a mente pesa. Depois que a gente já fez, a cabeça começa a acusar, porque é um engano. Ele diz para você que é bom, mas é bom só naquele momentinho. Depois é morte. E é isso que o pecado quer fazer com a gente, quer nos enganar com o prazer e nos levar à morte. Chegamos no versículo 14. Olha que interessante o que Paulo vai dizer. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou. Duas naturezas. Nesse livro que eu citei para vocês, o livre-arbítrio, fica claro que essa lei é aprazível ao nosso espírito, atua na nossa mente, diz pra gente o que é bom, o que não é certo, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, atua aqui. Só que essa lei é de uma natureza distinta da minha. Aí ele vai chegar no capítulo, no versículo 15, dizendo: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Eu nem sequer, olha que interessante que ele está dizendo, eu nem sequer entendo o que eu faço. Porque eu tenho prazer na lei de Deus. Eu amo essa lei. Eu sigo essa lei. Mas parece que quanto mais eu tento fazer o certo, seguir a lei, andar na lei, eu fracasso e acabo fazendo o que não quero fazer. É uma guerra aqui dentro. É uma peleja dentro da gente. E o ruim é que quando a nossa mente ainda está colocada no legalismo, quando a nossa mente ainda está posta na lei, quando a gente ainda pensa que nós vamos agradar a Deus se a gente seguir aquela lei, muitas vezes a gente desfalece. Por quê? Porque eu fico tentando, mas uma hora eu vou cair. Aí eu levanto de novo, junto força de novo. Quem nunca teve esse problema? E vou para cima. Aí tento, até consigo um período bom, até consigo um período liberto, até consigo me libertar daquela fraqueza por um tempo, até consigo me libertar daquela prática por um tempo, até paro por um tempo, mas tem uma hora que eu caio de novo.
E quando a minha mente ainda está em pensar que eu vou agradar a Deus seguindo as leis, tem muita gente que desanima. Tem muita gente que fecha a Bíblia e diz: chega. Tem muita gente que guarda suas coisas de crente, como a gente dizia antigamente, pendurar para o salgueiro. O antigo dizia assim, e diz: eu não vou mais, eu não faço mais, eu cansei, eu tentei, desisto. Eu estou há 3 anos aqui com vocês, vai para o 4º ano. Fiquei 2 anos lá na mocidade, e nesses mais de 6 anos, a maioria das vezes que eu vou conversar com alguém que veio e depois de alguns meses saiu, eu não consigo parar de fazer o que eu fazia antigamente. Eu tentei, eu lutei, eu tentei, eu fiz o máximo que eu pude, mas teve uma hora que eu cansei de tentar. Vou tentar outro dia. Essa semana disseram isso pra mim. Vou tentar depois, porque quando minha cabeça tá ali nos 10, eu não consigo. Paulo está olhando para dentro de si, vendo aquela guerra, e ele diz: homem miserável. Talvez você chegou aqui assim essa noite. Feche seus olhos aí, feche. Feche, não foi à toa que alguém mandou esse tema para mim. Talvez há muito tempo você se sinta assim. Alex, eu tenho tentado, mas eu não consigo. Eu luto, mas daqui a alguns dias eu padeço. Eu tenho iniquidades em mim, eu tenho pontos fracos em mim, eu até consigo levar bem algumas áreas da minha vida, mas outras áreas parece que a coisa não vai para frente. E é nesse momento, nessa amargura, Paulo olha para dentro de si: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Aí no versículo 25, eu imagino ele fazendo isso, porque isso é muito forte. Fique com os seus olhos fechados. Isso é muito poderoso, porque depois de destacar todo esse atestado, depois de olhar para dentro dele, vem um monte de misérias, um monte de falhas, um monte de fraquezas. Depois de analisar a guerra que ele está dentro dele, depois de analisar que ele está tentando e não consegue, ele está lutando e não consegue vencer, ele está tentando com todas as forças e há uma guerra dentro dele. Ele diz: eu sou miserável, mas no versículo 25 ele diz: graças a Deus. Por quê? Por Jesus Cristo. Porque eu não me relaciono mais com a lei. A minha relação com a lei agora é através de Jesus Cristo. Aí no versículo 1 do capítulo 8 ele diz: portanto, não tem condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu falhei, eu lutei, não consegui, mas por meio de Jesus Cristo não há condenação contra mim. Eu lutei, Deus sabe que eu lutei, mas quando eu olho para mim eu vejo miséria, mas ainda existe uma cruz, e quando eu olho para ela eu me lembro que a cédula que era contra mim, Cristo pegou, gravou na cruz e disse: paguei. Deus, aleluia! 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 Oh, Espírito Santo, consola a minha alma, aleluia. Paguei. Está aí. Está pago. Está consumado. Acabei. Feche seus olhos. Aleluia. Santo da verdade. Aleluia.
Aleluia. O problema da gente viver na lei é que com a nossa força não dá. Os fariseus se gloriavam daquilo. Eu cumpro tudo, eu observo todas as leis. Eles andavam altivos. Aí Jesus veio para mostrar para eles: vocês cumprem todas, mas a cobiça ainda está aí dentro e vocês não viram. Você lembra o que ele fez com o jovem rico? Ele disse assim: ô Jesus, o que eu faço para dar minha vida eterna? Eu observo tudo. Aí Jesus disse para ele assim: vende tudo que você tem e dê para os pobres. Ninguém nunca disse para ele que ele era cobiçoso, mas a cobiça estava lá dentro. Ele observou do 1 ao 9. No 10, Deus de poder e glória, Espírito Santo. no 10 não deu. Só que em vez dele cair aos pés de Jesus, ele foi embora. Por quê? Quando a gente está vivendo pela lei, não tem força, não dá. Não adianta você brigar para colocar aquele decálogo em você. Não dá, não dá. Aí Jesus vem dizer: é o meu Espírito quem faz você livre. Ei, quem te dá força é o Espírito. Espírito Santo, aleluia. Quem te ajuda é o Espírito. Ó, tem uma guerra aqui dentro. Sabe qual é o problema da minha geração? E eu vou dizer isso para vocês, porque a gente tá tudo em casa. E se eu sair perguntando para adolescente, jovem a jovem dessa igreja, eu tenho certeza disso. Qual é o problema? Tem uma guerra aqui, carne contra espírito. Amém? Amém? Tem uma guerra aqui, carne contra espírito. Aleluia. Quem vai ganhar a guerra? Espírito Santo. Quem eu der mais alimento. Glória a Deus, aleluia. A quarentena toda em casa. O Netflix já tá com uma plaquinha assim. Ele abre o Netflix, a plaquinha assim: não tem mais nada aqui para você assistir. Acabou tudo. Você já assistiu tudo que você podia. Meu Deus. Você já entrou em todas as lives de sertanejo, de pagode, de funk, de tudo. Você já viu todas as lives, tudo para ver você viu. Mas e o Espírito? Rei da glória. Aí você tenta com a sua força. Glória a Deus. E quando você vai tentar, eu errei. Por que eu errei? Você está alimentando quem? É por meio do Espírito que você vence. Se você não estiver no Espírito, com o Espírito, junto do Espírito, amigo do Espírito, conversando com o Espírito, unido ao Espírito, se você não estiver junto dele, orando para ele, clamando a ele, pedindo para ele, conversando com ele, dizendo: me ajuda, me dá força, senão eu não consigo. Se não for pelo Espírito, não dá, porque as naturezas são diferentes. Aleluia. Fique aqui no cantinho para vocês cantar. Fique aqui, pode vir aqui. Louvado seja o teu nome, Deus. É uma guerra. Uma guerra. Todo dia. O que a gente precisa? Não precisa mudar a estratégia. Quer vencer? Muda a estratégia. Aleluia. Aleluia. Primeira coisa que você tem que fazer é admitir: pela minha força não dá. Aleluia a Deus. Não tem como. Tinha umas coisinhas aqui. Eu separei alguns textos, referência, alguns textos do Agostinho. Depois eu passo para vocês lerem. Você tem que mudar o jeito, porque pelo seu braço não vai não. Não adianta. Não sou tão velho assim, mas vocês têm 13, 14. Eu tenho 23. Passei dessa idade, mas não faz tanto tempo a ponto de Deus me lembrar. Não me lembro, esqueço, não me lembro. Se você não mudar o seu jeito de encarar isso, você vai continuar perdendo. Porque não é pela tua força. Se você continuar tentando pela tua força, você vai cair. Mas é pelo Espírito.
Santo. Nada, gente. Todos os dias. Gente, essa confissão, tem gente que diz que isso não é Paulo falando de si mesmo, mas essa confissão, esse final, tem que ser de um homem de Deus. É que às vezes a gente olha para isso aqui e a gente fica, mas Paulo? Oxe, mas Paulo, apóstolo de Jesus, está dizendo isso? Sim. Porque não tem super crente aqui. A carne é igualzinha. Igualzinho. Só que eu preciso me inclinar acerca daquilo que me fará vencer. Se o espiritual estiver forte, se o Espírito Santo estiver de fato reinando no meu peito, você vai vencer muita coisa.